Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre a importância dos núcleos de base na organização do PT, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação. Boa tarde, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora, sou mãe, sou avó, trabalhei, fui secretária de Educação de Santo André, trabalhei na gestão do Paulo Freire, no governo da Luiza Erundina, trabalhava com Paulo Freire, depois trabalhei na gestão de São Paulo, da educação, no governo da Marta, fui consultora na época do Haddad, fui consultora em várias prefeituras, também em governos do estado, fui professora da Universidade de São Paulo, na área de educação, professora contratada, fui membro do Conselho Municipal de Educação em São Paulo. Bom, fiz um monte de coisa por aí e fui também coordenadora do que se chama hoje o Setorial Nacional de Educação, que começou chamando CAED, Comissão de Assuntos Educacionais do PT. Fui coordenadora por muitos anos, fui da direção da Perseu, da Fundação, fui da diretoria da Fundação Perseu Abramo, fui da direção da Escola de Formação da Fundação Perseu Abramo e também trabalhei, né, na elaboração de vários programas de governo, enfim, muitas coisas. Isso é uma questão para o PT muito antiga. A primeira campanha do Lula, de 1989, o PT já falava disso e a campanha já falava disso, da importância da educação para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, econômico e social do país. Nas campanhas seguintes, até o Lula ser eleito presidente em 2002, essa formulação foi desenvolvida. E depois, com o governo e com os governos do PT nas cidades, nos governos estaduais, com diferenças, né? Mas como linha, a perspectiva é que a educação seja uma política primeiro que seja configurada de fato como direito das maiorias sociais, como está posto na Constituição, das crianças, jovens e adultos. Também seja configurada como uma
uma política que estabeleça referências no campo da cultura e da tecnologia e da ciência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em todos os programas de governo do Lula, a lógica era: nós precisamos instituir nas escolas experiências e políticas que favoreçam esta condição de a escola ser uma instituição de elaboração da cultura, em que se trabalhe com ciência, que se trabalhe com as referências culturais e com a tecnologia. Ou seja, não se trata de fazer uma educação pobre para os pobres, mas uma educação emancipadora. Isso tem a ver com a questão da soberania. Então, esse debate esteve presente desde 1989 no debate educacional. É claro que, durante os governos do Lula, algumas coisas fundamentais foram feitas para que isso se desenvolvesse, deixasse de ser só um programa. A primeira dessas questões envolve o Fundeb, a criação do Fundo de Educação Básica. Por quê? Porque durante o governo Fernando Henrique foi criado o Fundef, que visava atender só a educação obrigatória, que à época era educação de 7 a 14 anos. Mas o que se estabeleceu na sequência foi a mudança, a primeira criação do Fundeb, a criação do Piso Nacional dos Professores, que acabou de ter uma medida provisória aprovada pelo presidente Lula ontem, mudando a fórmula do piso para que aconteçam duas coisas no Brasil: os trabalhadores da educação, os professores em particular, tenham ganho real e não tenham nenhum reajuste abaixo da inflação. Então, o piso, o Fundeb foram fundamentais, foram desenvolvidas políticas para democratizar o salário educação. O salário educação é uma fonte de receita importante para a educação e ele passou a ser transferido para estados e municípios a partir da matrícula e, ao mesmo tempo, aconteceram o desenvolvimento de políticas para todos os níveis e modalidades da educação brasileira, isto é, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a formação técnica e profissional, para o ensino superior, para o desenvolvimento da inclusão das pessoas surdas, mudas, com deficiência, pessoas cegas. Se desenvolveram políticas para a educação no campo, para a educação das populações indígenas e quilombolas. Tudo isso começou a acontecer no Brasil durante os governos do presidente Lula e depois isso teve continuidade nos governos da presidenta Dilma. E nós tivemos, nesse contexto, a promulgação da Emenda Constitucional 59, que ampliou a obrigatoriedade no Brasil de 4 a 17 anos. E depois, isso foi sendo aperfeiçoado para que o direito à educação envolvesse a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio nessa faixa etária de 4 a 17. Também houve investimentos na educação de jovens e adultos, que precisa ter mais, porque é uma área que, infelizmente, foi abandonada no período anterior ao governo Lula, né, recente. Então, eu estou falando dessas questões para dizer que também há uma coisa muito importante que foi referência nas nossas formulações, que foi a perspectiva dialógica de que a experiência social das crianças, dos jovens, dos adultos que estão na escola seja uma referência na elaboração do projeto pedagógico das escolas, que está previsto no artigo 12 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases. Então, é muito importante que nós recuperemos essa história e, nesses tempos em que a soberania tem sido colocada tão em questão no mundo, que nós vivemos uma crise climática tão profunda, é imprescindível reafirmar o direito à educação e à cultura, por meio da escola, como condição do desenvolvimento dos cidadãos, das maiorias sociais, para que a pesquisa de fato
seja realizada no país, que a tecnologia esteja a serviço da maioria da população, em benefício da capacidade do país ter produção industrial, produção agrícola, desenvolver a sua própria tecnologia e buscar o constante fortalecimento, de um lado, de um mundo multipolar, mas de um mundo multipolar apoiado no desenvolvimento e na soberania das nações. Então, a educação não é uma área setorial de fato qualquer. A educação é pilar do desenvolvimento do país, buscando igualdade, distribuição de renda, cidadania e o fortalecimento democrático. A primeira questão hoje para nós é o que o MEC começou a fazer, que é fortalecer o concurso público. Quase 50% dos professores do país são hoje professores contratados. Então, são contratados por 2 anos, depois por mais 2. Isso não cria condição para que o professor faça um trabalho sério nas suas comunidades. A não ser que ele vire um reprodutor de conteúdos, que não é o caso. Nós precisamos cada vez mais de professores concursados, professores que sejam valorizados, né? Essa medida do professor. No programa de hoje você vai ver como foi o ato do dia 23 de janeiro. Vai saber como foi o segundo encontro estadual de mães, professores e estudantes atípicos. E vai saber mais sobre a inteligência artificial na escola. Acompanhe. Na sexta-feira, dia 23 de janeiro, a APUESP realizou um grande ato em frente à Secretaria de Educação, na Praça da República. Além de professores e professoras da rede pública, o ato teve a presença dos participantes do segundo encontro de professores, pais, mães e estudantes atípicos de São Paulo, ocorrido na sede central da APUESP. Pessoas com deficiências físicas e cognitivas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, mas para que possam usufruir plenamente desses direitos, elas precisam ter suas necessidades especiais atendidas nos ambientes que frequentam. Na escola, quando essas demandas não são atendidas, o futuro de um aluno pode ser seriamente comprometido. Para os participantes do encontro, é isso que tem acontecido no estado de São Paulo. O governo tem demonstrado descaso com as necessidades desses alunos. A diferença ela não é para discriminar. Ela é, na verdade, para que a gente entenda que nós temos que tratar de uma maneira especial aquele que está vivendo uma diferença, que é uma desigualdade numa sala de aula. Nós temos que ter o professor de atendimento especial para isso. Não é uma questão só fisiológica, de limpar o menino, de dar comida, né? Que é assim que é resumida a política de inclusão. Segundo a coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público de São Paulo, o Brasil tem políticas públicas eficientes para garantir a inclusão nas escolas. O que falta é a implementação dessa política no sentido de contratação dos recursos humanos necessários para que ela possa ser efetivada de forma adequada. O que a gente percebe é que tem que se investir em professor de educação especial para que a gente possa ter um trabalho, de fato, que atenda adequadamente os alunos com deficiência. Para pessoas como Tatiane, que é mãe de uma aluna atípica, a falta de profissionais especializados cria insegurança e uma sobrecarga para os professores que atuam na rede pública. Eu não tenho coragem de deixar na mão de ninguém, porque já não está tendo professor direito. Quem dirá a gente deixar na mão de alguém para cuidar, né? Então a gente está nessa luta para essas professoras. Não é professora que eu falo, elas são anjos que Deus mandou para os nossos filhos, são os nossos segundos olhos, né? Porque se não são elas nas escolas, quem será pelos nossos filhos lá dentro, né? Grande preocupação em relação às pessoas com deficiência é que não basta só simplesmente essa pessoa ser matriculada na escola. Ela tem que poder frequentar a escola, como ela tem que poder participar das atividades, inclusive as extracurriculares, e também ter aprendizado, ou seja, ter o acesso ao currículo. O governador tira 11 bilhões da educação. Ele não tem orçamento, não tem no orçamento. Eu estou na Assembleia, não tem orçamento para investir mais
porque ele reduz no investimento. Não é que não tem o dinheiro, ele não faz prever no orçamento, por mais que você brigue por isso. Então nós vamos ter que fazer a luta na rua. Depois do encontro, os participantes se encaminharam para o ato realizado em frente à Secretaria da Educação do Estado. O evento foi aberto com um protesto contra a forma desastrosa com que foi feita a atribuição de aulas. Este ato numeroso aqui na Praça da República, diante de tanta injustiça de novo na atribuição de aulas. E eu quero dizer claramente aqui que não foi o fato de ser presencial. Eu posso dizer com certeza que houve sim má fé da secretaria que não fez as tecnologias funcionarem como mediação. Porque se fosse do jeito que foi articulado, tinha dado tudo certinho. Mas o que aconteceu, na verdade, é que deixou presencial e não alimentaram as plataformas que estavam para isso. E por sorte, onde nós pudemos atuar, nós atuamos e corrigimos. Portanto, o problema não é a transparência, o problema é tentar fazer na marra a atribuição digital sem ter competência, que é o problema desse governo. Esse ato de hoje não foi pouca coisa. Vários segmentos da sociedade estiveram aqui presentes, centrais sindicais, outros sindicatos do magistério, sindicatos que se preocupam de fato com a educação, estão se unindo para que futuramente, no futuro próximo, vamos ter que ter uma greve. Não é fácil falar em greve, eu sei que vocês estão nos assistindo, mas greve da educação atinge a toda a população, mas é por vocês, é por educação pública de qualidade. O ano deve começar com muita dificuldade, sim, para nós, mas para o governo também, né? Eu acredito que o fato da atribuição de aula, veja, naquilo que foi presencial, ela deu certo. Onde não deu certo? Na plataforma digital do governo. E isso me pareceu algo de boicote mesmo. Porque, veja, eu não sou negacionista das tecnologias, nunca fui. Mas eu entendi que o governo embolou isso aí para dizer, olha, não dá para ser presencial. Não é o fato de ser presencial. O fato foi que as plataformas não funcionaram. Em 2025, apresentamos a primeira parte de uma matéria dedicada a compreender como a inteligência artificial está redesenhando práticas escolares. Agora, na continuação, voltamos à Faculdade de Educação da USP para aprofundar o debate sobre o impacto da tecnologia no ensinar e no aprender. O ChatGPT ele surge em novembro de 2022 e provocou desde então, tem provocado assim uma revolução na produção de textos pelos alunos. E, por outro lado, nós, professores, muitas vezes não temos condição de nos atualizar por inúmeras questões materiais, ou também não nos sentimos chamados a nos atualizar acerca disso, como se fosse algo que não demandasse a nossa atenção. Alguma coisa que bastaria a nós negarmos ou ignorarmos. Só que o impacto disso já está sendo gigantesco na produção textual dos nossos alunos. De que modo evitar que o aluno deixe de pensar enquanto escreve? De que modo evitar que essas ferramentas assumam o papel que nós todos esperamos seja da capacidade de reflexão desses alunos? O modo, para mim, é mostrar como ela funciona, mostrar as suas possibilidades. Na verdade, estamos lidando aqui com um certo tipo de inteligência artificial, que é aquela que gera textos. E na escola, o que nós pedimos aos nossos alunos, antes de tudo, no caso da produção textual, é que sejam capazes de elaborar textos que reflitam a própria reflexão. Então, eu penso que a melhor maneira de garantir que essas ferramentas de inteligência artificiais
não suplantem, não ocupem o lugar da reflexão, é utilizá-las de modo reflexivo. Então, utilizá-las junto dos alunos, ensinando aos alunos como que elas podem servir de ferramenta, sendo guiadas pela reflexão desses alunos, sendo guiadas pela própria intencionalidade dos alunos na produção dos seus textos. Se nós não fizermos isso, se nós não usarmos a ferramenta com os alunos, de modo a demonstrar para eles que ela é uma ferramenta capaz de fazer muita coisa, mas que não pode substituir a reflexão de cada um deles na produção do texto, não porque ela não seja capaz, eventualmente, de produzir um texto, mas porque isso representa uma perda importante na formação desses alunos. Esse trabalho de uso da ferramenta e de reflexão sobre o seu uso e sobre as suas potencialidades é que precisa ser incorporado nas nossas práticas. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar as notícias sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.